Celebra, reconhece. Toda vida que você reconhece um ganho, você encontra força, apoio para colocar o seu pé e a sua mão para ir pro próximo. Vai pro próximo desafio. Eu preciso recomeçar meus ganhos. Camila, o que é que são ganhos? Ganhos são as pequenas e grandes frestas pelas quais o escalador se apoia para chegar no topo. A sua vida é aquela montanha. Você é o escalador. E os ganhos que você reconhece, porque se você não reconhecer é mesmo que nada. Os ganhos que você reconhece é o lugar onde você consegue usar para se sustentar para ir para o próximo nível. Na hora que você reconhece, caramba, eu acordava, vou dizer pro meu amigo, eu acordava e não ia fazer nada. Hoje eu acordei, fui para minha assessoria de corrida, tomei o meu pré-treino, tive a minha, cheguei em casa, tomei um café saudável, fui nutricionista, decidi que eu vou brincar com os meus netos. Então, ontem eu não fazia, hoje eu faço. Celebra, reconhece. Toda vida que você reconhece um ganho, você encontra força, apoio para colocar o seu pé e a sua mão para ir pro próximo nível. Vai pro próximo desafio. O ganho reconhecido por você, ele fortalece a sua crença de capacidade. Que só quem tem uma crença de capacidade fortalecida consegue dar um passo de cada vez. A montanha é a escalada da nossa vida. Na hora que eu reconheço um ganho, eu abri uma brecha. E ali eu agarro meus dedos, eu boto meus pés e eu tenho força para subir para mais um degrau, para o próximo desafio, para o próximo nível. E ele disse que queria correr 2 corridas de 10 km ainda esse ano. E toda a vida que ele reconheceu que agora ele come direito, que ele dorme mais cedo, que ele está menos estressado, que ele perdeu o peso e que ele está fazendo musculação, porque o corpo dele precisa de músculo para aguentar a corrida. Filhão, bota na tua meta, tá? Corredor tem que ter músculo. E aí ele vai para a corrida e quando ele faz os 10 km e ele corre 10 km, depois ele corre 10 km num pace melhor e a corrida dele vai ficando melhor e ele diz assim, caramba, eu posso ir para o próximo nível. E aí ele descobre que ele não vai correr 10, que agora ele vai correr 15, isso vai dar ele mais prazer ainda. E ele reconhece que ele entrou numa jornada e agora ele conseguiu correr 15 quilômetros. Só que aí depois ele descobre que essa mesma crença que ele está usando para cuidar do corpo dele, porque ele decidiu que vai viver a visão de futuro dele, que é brincar com os netos dele, ele também consegue usar na carreira dele. Ele também consegue usar nos relacionamentos dele. Ele também consegue usar na vida financeira dele, na vida espiritual dele. Ele disse, uau, quer dizer que essa mesma disciplina, essa mesma força, essa mesma resiliência que eu estou usando para cuidar da minha saúde, está em mim? Tá. Então se está em mim, eu posso usar onde eu quiser. Celebre seus pequenos ganhos. Você disse que ia fazer e fez. Você disse que não ia fazer e não fez. Camila, se no outro dia você cair, aí você olha pra você e diz assim, tá tudo certo, amanhã é um novo dia. Você já sabe o que tem que fazer. É só fazer certo de novo. Você já criou algumas frestas, você já tem onde botar a mão, você vai ter apoio para fazer certo de novo. Quem não reconhece os seus ganhos é orgulhoso. E está viciado em ser vítima, por isso não reconhece ganho. Quem decide vencer o orgulho todos os dias, sai da cadeira de vítima, senta na cadeira de herói e celebra os ganhos. Ou você reconhece os seus ganhos pequenos e grandes ao longo da jornada, ou não chegará em lugar nenhum. Os ganhos são quem vai te manter no processo. Camila, todo mundo fala, tem que ver o processo, tem que ver o processo, tem que ver o processo. Mas que porcaria de processo é esse? Camila, eu já estou no processo. Vira e mexe, você diz assim, ó, Camila, eu já estou no processo. Aí eu digo, recebe, fala qual é o teu processo. Eu já li um livro. Ok, é um bom começo, mas não é processo. Vou te ensinar o que é processo. Esse processo tem tirado de mim, dia após dia e até hoje, uma forte traiçoeira armadilha do orgulho. Processo não é um sentimento. Eu vou viver o meu processo. Eu vou me tornar quem eu nasci para ser. Não é sentimento, não é decisão. Processo é um conjunto de ações sequenciais, particulares, com um objetivo em comum. A frente tem que avançar e tem que ter um objetivo. Qual é o processo para ter a carreira que você quer ter se você não sabe qual é a carreira que você quer ter? Qual é o processo para se tornar a mulher que você foi feita para ser, o homem que você foi feito para ser, se você não tem ideia de qual é a vida que essa mulher tem que ter? Como é que vive processo de moer o orgulho, de transformar o caráter, de tirar a mentira, de se humilhar, de ser alguém nobre, generoso, se você não tem ideia da mulher profissional, mãe, do homem profissional, pai que você quer se tornar? Tudo começa da visão. Depois você desenha o processo. Eu quero a minha família. Eu não abro mão do meu casamento. Eu não abro mão do que a minha empresa, eu entendo que é o ministério que eu e o Paulo temos nesse mundo. E como é que eu, com as minhas feridas emocionais, com a minha identidade distorcida, vou destruir tudo que Deus confiou a mim e ao Paulo? Então eu construí uma visão. Eu vou ter um casamento feliz. Eu vou ter um marido que se alegra da esposa que tem. Eu vou ter um marido que reconhece e olha que eu lhe faço bem todos os dias e não com mal. Eu construí a visão da esposa que eu queria ter. Depois disso, eu fui atrás de construir o processo para me transformar na mulher que eu queria ser. Eu continuo no processo. Sério, Camila? 6 anos? Tu é ruim de mudança, hein? É não, gente. Só que com a medida que eu vou viver no processo, eu vou encontrando níveis mais profundos de necessidade de transformação. Deus vai me colocando em desafios muito maiores,
onde eu preciso de mais santificação, de mais humildade, de mais resiliência. Quem está entendendo? Por isso que a gente diz que o processo não tem fim. Por isso você precisa reconhecer os seus pequenos ganhos, porque você vai ter onde se sustentar para as novas coisas que vai ser apresentada diante da sua vida. Toda vida que Deus encontra alguém disposto a viver uma jornada e cumprir um processo, ele diz assim: está preparado, filhão? Eu vou te fazer infinitamente mais do que você sonhou, mas se mantenha no processo. Eu só posso garantir uma coisa para você: quando eu vejo os meus filhos, quando eu escuto da minha filha o que eu escutei no dia do meu aniversário, quando eu sei que a minha filha ficou noiva agora, eu sei que ela vai ser uma esposa infinitamente melhor do que eu fui. Então, toda dor do processo vale a pena. Qual foi o processo, Camila, que você botou pra você? Esse é o meu, tá? Esse não é o seu. Essa era a Camila, que precisava de transformação em uma área específica da vida, cheia de orgulho, vaidade, ego, completamente cega, eu não tinha clareza nenhuma da mulher que eu era, muito menos do que eu fazia, porque pra mim a responsabilidade era dos outros, não era minha. Mesmo tendo fé dentro da casa de Deus, levando outras pessoas a reconhecerem Jesus. É como se uma raiz mais profunda, parece que Deus vai escavando assim, ó. Ele foi tirando as ervas daninhas que estão na frente de mim. Essa aqui ainda estava enterrada. Todas as vezes em que você parar num lugar sério, para mergulhar dentro de você e ouvir de Deus qual é a próxima direção, não tem como você não receber muito mais do que você foi receber, ok? Vaidade, orgulho, arrogância, fuga. Talvez o seu processo seja outro, mas o meu, eu preciso todo dia da única coisa que santifica um homem e uma mulher, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Só Ele puxa a nossa orelha. Só Ele dá discernimento quando você foi pro caminho errado, quando Ele foi pro caminho certo. Tem algumas pessoas que chegam assim: nossa, eu sinto algo diferente quando tá em você. Eu disse: sim, amiga, eu sou uma vasilha vazia. Você sente algo diferente é porque hoje eu tive cuidado de colocar a coisa certa dentro dela, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Você vai perfumar o perfume que você resolver colocar dentro de você. Essa é a jornada, esse é o processo. Arma. Louvor é arma. É uma arma poderosa. Não tem como você enfrentar o seu dia adorando a Deus sem vencer o seu dia. Ele é arma. Ele afasta os ataques, ele afasta os levantes, mas ele afasta o ataque da tua alma. Ele afasta a tua murmuração, a tua reclamação, a tua aborrecimento, os teus pecados. Você não consegue pecar adorando a Deus. Quando ele diz assim, ele é uma arma, aí você imagina uma batalha, e você lá, minha batalha, o mundo onde eu estou sendo perseguido, eu estou no meio de uma guerra. A primeira guerra é dentro do teu coração, são os teus comportamentos, é a tua conduta, é o teu falar, é o teu pensar, é o teu sentir. E quanto mais você encher a sua vida de adoração, você mata o seu ego, você esvazia o potinho e você se enche de coisa boa. Essa é a minha jornada. E eu assisto mensagens, pregações, mas quase todos os dias da minha vida. Por quê? Porque eu treino 1h30, eu faço 30 minutos de aeróbico, 1 hora de musculação. No meu aeróbico, ninguém fala comigo. Todo mundo sabe que eu estou assistindo uma pregação. E quem me segue sabe que no dia que ela queima no meu coração, eu compartilho para todo mundo. E enquanto eu treino, eu escuto louvor. É um fone para ouvir a personal, outro fone para ouvir o louvor. Aí o Paulo diz assim, como é que tu dá conta? É o barulho da academia, o som da academia, a personal falando no teu ouvido. E eu disse assim, eu preciso. Tá tudo bem se você não precisa, mas eu preciso. Eu fico naquele ambiente de academia, que muitas vezes não é um ambiente sadio, extremamente blindado. A minha personal atual nunca tinha pegado numa Bíblia. Eu nunca tinha enxergado uma Bíblia de perto. Todos os personagens que passaram na minha vida há 6 anos aceitaram Jesus. É o meu processo, é a minha jornada. Qual é a sua?